Boa noite, amados irmãos. Louvado seja Deus. Estamos aí no primeiro dia da semana, nesse culto que nós vamos agora apresentar a Deus. E para isso nós vamos abrir a sua palavra no Salmo 29. Vamos ler apenas o verso 2, que diz assim: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. E nós temos tanto por que adorar, agradecer, louvar a esse Deus bendito e maravilhoso que tem cuidado de nós, não é verdade? Então vamos orar e em seguida vamos passar para os nossos momentos de adoração e de louvor ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos agraciando, que o Senhor esteja nos dando esse espírito de adoração, como diz a tua palavra em João capítulo 4, que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor, então? Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Vamos cantar juntos, aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, vamos ficar em pé, aleluia. Luz do mundo, príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, oh Jesus, Santo dos Santos, oh Ele é árvore, um rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua
tuas chagas, no fogo estará a luz. Oh Jesus, pão da vida, Jesus, oh Jesus, luz do mundo. Oh, Ele é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, aleluia. Jesus, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Deus aqui conosco para nos curar. Árvore da vida, um rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, oh Jesus, és digno de louvor. Oh Yeshua, HaMashiach, recebe adoração. Oh Jesus, aleluia. Yeshua, HaMashiach, pão da vida, Messias, Filho de Deus. Yeshua, oh Yahvé, Yahvé Shammah, Yahvé Rapha, Yahvé Shalom. Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, Ele é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, Ele é bom demais.
levou cativo o cativeiro, venceu o mundo e Satanás, sarou nossas enfermidades e resgatou-nos junto ao Pai. Firmou conosco uma aliança de vida eterna, amor e paz. Jesus, com seus feitos notáveis, fez tudo isso e muito mais. O Senhor é bom, e Ele é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom demais. O Senhor é bom, Ele é bom demais. O Senhor é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom demais. O Senhor é bom, 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 bom. Ele é bom demais. Pregou o evangelho aos mortos e o pecado aniquilou. Crucificou o velho homem E a velha mulher também, e nele nos ressuscitou. Tomou as chaves do inferno Chora, diabo. e os principados despojou. Justificou-nos, redimiu-nos, com Deus nos reconciliou. Ah, o Senhor é bom, Ele é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom demais. O Senhor é bom, Ele é bom demais. O Senhor é bom demais. Pregou o evangelho aos mortos e o pecado aniquilou. Crucificou o velho homem e nele nos ressuscitou. Tomou as chaves do inferno e os principados despojou. Justificou-nos, redimiu-nos, com Deus nos reconciliou. Ah, o Senhor é bom, Ele é bom demais. O Senhor é bom demais. O Senhor é bom, Ele é bom demais. O Senhor é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom demais. O Senhor é bom, 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 bom. Ele é bom demais. Eu quero ver o Brasil dando glória a Deus. Dai glória a Deus, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo, oh, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo. Dai glória a Deus. Aleluia. Porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Porque Cristo é nossa paz e o seu Espírito habita em nós. Dai glória a Deus. Dai glória a Cristo. Oh, glória
não tem defeito, ele nunca muda. E à sua direita, música e letra para o mundo ouvir. Toda boa obra, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que não tem defeito, ele nunca muda. E à sua direita, música e letra para o mundo ouvir. Porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Porque Cristo é nossa paz e o seu Espírito habita em nós. Dai glória a Deus, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo. Oh, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus. Aleluia. Fábio Santa Cruz. Ele é o nosso, sim, libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, libertador, Filho do homem, Deus, Filho do homem, Deus, aleluia. Consolador, Espírito do Senhor, Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jiré, Oh meu Deus, provedor, oh meu Deus, oh meu Deus, aleluia. presente aqui, Jeová Shalom, Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, ele me curou, aleluia. meu Deus é Vamos subir, vamos subir, aleluia. Vai comigo, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do aleluia. Senhor, Filho do homem, Deus, Filho do homem, aleluia. Consolador, Espírito do Senhor, Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jiré, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus vivo está presente aqui, Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, ele me curou, grande El Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador, meu Deus é Jesus, libertador, meu Deus é Jesus, libertador, Leão de Judá, libertador,
as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Obrigado, Jesus. Te adoramos na beleza da tua santidade. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Jesus, sim. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, Quem me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, Oh, meu Salvador. aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor, alegria, vida eterna e louvor. A vida é lá. Videira, 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 vida. 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 Ai, meu Deus. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, Quem me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, oh meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. 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 Aleluia, aplauda nosso libertador. Jesus Cristo. Que bênção, né, irmãos? Podermos louvar ao Senhor e adorar o seu nome, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor, como nós lemos logo no início no Salmo 29, verso 2. E agora nós vamos continuar louvando ao Senhor, só que dessa vez com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E antes de nós fazermos isso, eu gostaria de ler com você um texto que se encontra aí no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, verso 14, que diz assim: Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Olha só que coisa linda, né? A visão que Davi possuía de que aquilo que ele possuía vinha de Deus e que ele apenas devolvia aquilo que vinha da mão do Senhor. Isso deve ser o nosso sentimento. Se você quer participar, ofertando, dizimando, participar dessa graça, desse favor que nós nem merecíamos, mas que Deus, pela sua bondade, nos concede, você pode fazê-lo entregando
a sua oferta ou o seu dízimo à nossa tesoureira. Se você conhecer, souber onde ela mora, telefone, você pode fazer por aí. Senão você pode fazer através desta conta que está aparecendo agora na tela. Nós vamos orar e vamos louvar ao Senhor por essa bênção, por essa oportunidade que temos de adorá-lo com os nossos bens. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E agora te louvamos, ó Senhor, com os nossos cânticos, mas também te louvamos com os nossos bens. Recebe a nossa adoração, porque tudo vem das tuas mãos e das tuas mãos nós te devolvemos. Assim nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Que bênção. Agora vamos para outra bênção. Nós já cantamos, nós já ofertamos e agora, em resposta a tudo isso, Deus vai falar conosco através da sua palavra. Então vamos abrir a palavra de Deus aí em Atos, no capítulo 7. Eu vou ler apenas o verso 1 e o verso 2, dando continuidade a essa série de pregações no livro de Atos. Vamos lá? E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Vamos orar ao Senhor. Senhor, como dissemos há pouco, te adoramos, te bendizemos com os nossos cânticos, com os nossos bens. Mas agora a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração espera uma palavra que venha direto do trono da tua graça aos nossos corações. Pois assim nós oramos, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém, amados irmãos. Vamos então ver o que Deus tem para nós. Nós vimos no domingo passado como Deus usa Estevão para falar para aqueles homens do Sinédrio. E Estevão, ele começa aquele relato, aquele sermão extenso, dos mais extensos da Bíblia. Ele começa falando sobre como Deus foi falar com Abraão lá na Mesopotâmia, como Deus foi lá no meio daquela cidade de Ur dos Caldeus, um centro de adoração a ídolos, de adoração a vários deuses. E Deus vai buscar Abraão em Ur, naquele lugar onde Satanás fazia festa, onde havia prostitutas cultuais, onde havia uma série de comportamentos imorais, torpes, que nós podemos ver ao longo de toda a Bíblia, que isso se repetiu em várias situações e que hoje, da mesma forma, essa vileza, essa vida entregue ao pecado, à imundícia, à imoralidade, à prostituição, aos vícios, elas se repetem. E que essa ideia de que nós saímos do lodo e caminhamos para a perfeição é falsa. Que nós saímos sim daquilo que era perfeito, porque Deus fez tudo, criou tudo que tinha para criar, e diz lá o texto que ele viu que era muito bom. E aí o pecado entra do mundo, e aquilo que era perfeito, que era um paraíso, que era uma coisa maravilhosa, ela se destrói. E aí nós saímos da perfeição
para degeneração, para destruição total. Por quê? Por causa de um só homem, ou por causa do homem, englobando a humanidade, né? Pensando que Adão e Eva pecaram. Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 12, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso é exatamente o que nós dissemos há pouco. Por causa desse erro, desse pecado, dessa afronta, dessa desobediência, nós saímos de um estado de perfeição para decadência a cada dia. Bom, Estevão, ele prega ali, nós vamos continuar o que nós estávamos vendo no domingo passado, o verso 1 e o verso 2, ele vai pregar para aqueles homens do Sinédrio, aqueles homens que conheciam bem o contexto da palavra de Estevão, mas para nós alguns pontos estão obscuros porque nós não fazemos parte daquele contexto, por isso nós pregamos, esclarecemos o assunto, mas os ouvintes de Estevão estavam muito cientes de tudo aquilo, de todos os pontos, de tudo que Estevão estava falando, aonde ia dar, o que ia acontecer. Eram homens que conheciam as Escrituras, que conheciam a história também, muito embora a interpretasse de forma incorreta, mas eles sabiam exatamente, estavam familiarizados com o contexto cultural e histórico. Mas nós não. E por essa razão, é necessário nós expormos, ou continuarmos aqui a expormos as razões por que Estevão começou com Abraão na Mesopotâmia. E hoje eu quero dar continuidade para mostrar no que nós devemos crer para vivermos nesse mundo perdido. Esse é o nosso tema. Em que devemos crer, ou no que devemos crer para vivermos nesse mundo perdido. A primeira coisa que nós precisamos compreender e entender é que existe um ser angelical maligno. Exatamente. Não adianta você dizer que não acredita no diabo, porque ele existe. Ele é um ser malévolo, milenar. E muito embora nós não conseguimos vê-lo com os nossos olhos físicos, e às vezes até de repente já vimos, mas não sabemos que era, né? Eu quero, nesse argumento, biblicamente, mostrar a você que este ser de fato existe. E isso se faz necessário para que nós venhamos a compreender a razão de por que tudo está como está. Eu não posso explicar o estado do mundo sem levá-lo em conta, sem considerá-lo, sem mostrar que ele teve parte nisso. E grande explicação do estado do mundo está lá na narrativa da queda. E esse ser angélico que se transformou numa serpente, ou que entrou na serpente, pode ser também, ele teve grande parte nessa situação, ou seja, ele está envolvido nela. E o primeiro texto que eu quero usar aqui está lá em Ezequiel 28, do verso 12 até o verso 19, onde Ezequiel ele faz uma metáfora
profeta, uma metáfora com o rei de Tiro. O que é metáfora? Metáfora é uma linguagem que nós usamos para comparar, né? Então, ele faz uma comparação, ele faz uma metáfora usando o rei de Tiro. E logo de cara, né, isso está aí em Ezequiel capítulo 28, do verso 12 até o verso 19. Logo de cara, no verso 12, nos diz que um dos desejos desse espírito angélico maligno era de sentar no trono de Deus. Ele tinha essa ambição de ser Deus, porque ele era muito belo, muito bonito, muito inteligente. O verso 3 nos diz que ele era mais sábio que Daniel. Olha só, para ser mais sábio do que Daniel. Daniel era muito sábio. Esse ser angélico, maligno, era mais sábio que Daniel. O texto diz no verso 3 também que não há segredo algum que se possa esconder dele. Por isso nós temos, que muitas vezes, ao invés de falar, pensar, não externar, mas se você demonstrar por algum gesto, por algum cacoete, por alguma coisa, ele faz a leitura. E quando a pessoa está vazia por dentro, ele entra na pessoa e ele fica sabendo de tudo. Então ele é mais sábio, não se pode esconder segredo dele. No verso 13 e no verso 14, diz que ele estava no jardim do Éden e que ele era querubim da guarda e que era ungido. No verso 16 e no verso 18, diz que essa ambição levou Deus a prometer que iria matá-lo. Diz que ele pecou, verso 16 e 18, e que ele seria morto. E isso é confirmado em Apocalipse, capítulo 20, verso 10 e verso 14, quando ele é jogado para dentro do lago de fogo, que é considerado o quê? A segunda morte. Deus prometeu que iria matá-lo, e isso vai acontecer. Porque o seu coração se elevou por causa da sua formosura e por causa da sua sabedoria. E que ele foi expulso do céu para a terra, diz aqui esses versículos, e essa informação bate certinho com Apocalipse capítulo 12, e que Deus tirou dele a sua beleza. Como? O queimou. É como se ele tivesse sido tostado. Zacarias, capítulo 3, verso 2, se referindo a ele, disse: não és tu um tição tirado do fogo? Ou seja, os profetas, aqueles que estudavam a Bíblia, tinham exato conhecimento daquilo que Deus fez contra esse ser angelical maligno que hoje atua nos filhos da desobediência, daqueles que se rebelam contra Deus, naqueles que se colocam contra Deus. Ele é tão astuto, tão audacioso, que em Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso 11, ele foi lá tentar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus o venceu, o expulsou. Diz lá que ele foi embora até tempo oportuno, ou seja, pretendia voltar. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 12, diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, esse diabo, esse demônio, esse Satanás, além de tudo, é invisível.
E ele veio, fez o que fez no Éden e ainda luta contra nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós devemos estar atentos a isso. Em Colossenses 1,16 diz que essas forças, elas são visíveis e invisíveis. Exato, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 diz que Satanás pode se transformar até no anjo de luz, ou seja, ele tem o poder de se transformar no que ele quiser. Até no homem, até no animal, em qualquer coisa. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, do verso 8 até o verso 9, nos é dito lá que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para o quê? Devorar, para destruir. Mas Pedro diz, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Esse texto aqui nos diz que Satanás, ele é um dos causadores do sofrimento. Que algumas lutas que nós passamos, alguns enfrentamentos, é contra ele. Não vou dizer que tudo está na conta dele. Há o pecado, ao homem e a Deus também, que muitas vezes disciplina. Mas nós vemos na Bíblia que há pessoas que eram assim. Lucas registra que havia uma mulher que estava há muitos anos encurvada com um espírito de enfermidade e que o Senhor Jesus foi lá e a libertou. Que havia um jovem que tinha um problema de crises de epilepsia que eram causadas por demônios. Jesus vai lá e expulsa. Há um outro que, se não me engano, tinha um espírito mudo. Jesus expulsa, ele passa a falar. Ou seja, há situações que são provocadas por esse nojento. E nós devemos ter cuidado, estar vigilantes. Nós não podemos negligenciar e nem dizer simplesmente que ele não existe. Um homem chamado Charles Baudelaire, ele diz que o truque mais esperto do diabo é convencer-nos de que ele não existe. Sabe, tem muito crente que não conhece as Escrituras, ou muito cético, que acaba caindo nessa história. Por que o diabo faz de tudo para você acreditar que ele não existe? Porque fica mais fácil para ele atuar. Não vai ter oposição, não vai ter resistência, não vai ter oração, não vai ter expulsão de demônio. Então, quer dizer, fica muito mais fácil para ele agir sem resistência. Quanto mais ele colocar no seu coração de que ele não existe, mais o trabalho dele é facilitado. Agora, nós não podemos ignorá-lo, é verdade. Esse é o primeiro ponto que eu creio que Estevão queria deixar claro, e aqueles homens entenderam isso. Mas há uma outra coisa que eu e você precisamos entender e acreditar. Primeiro, o diabo existe? Deus também existe. E ele é o proprietário desse mundo. Se você for ver em Êxodo, capítulo 3, verso 14, lá está escrito o seguinte: eu sou o que sou. Deus, ele é o ser que autoexiste.
a nossa mente finita e pequenina não consegue compreender isso. Essa é uma realidade vital para nós, que nós precisamos compreender, de que Deus existe e de que esse Deus da Bíblia é um Deus que deixa clara, de forma clara, a sua ação, a sua presença nesse mundo. Ele não se esconde. Agora, nós precisamos crer nisso, de que Ele é o Deus que não somente existe, mas Ele é o dono desse mundo. Ele é o Deus criador e proprietário do mundo. O mundo é dele, não tem para onde correr. Ele é o seu sustentador. Ele é o que mantém em andamento as coisas. Ele é o provedor de toda a natureza. Ele é aquele que impede que o mundo entre em colapso. E não somente isso, Ele é o governador desse mundo. A terra e todos os animais pertencem ao Senhor. Em Êxodo, capítulo 19, verso 5, ele diz: toda a terra é minha. No Salmo 50, verso 10 e verso 11, diz que todos os animaizinhos são dele. O seu cachorrinho, o seu gatinho, os hipopótamos, as girafas, os leões, as árvores, as flores, tudo é dele. Tudo pertence ao Senhor nosso Deus. Agora, a terceira coisa que nós precisamos entender também, e que é muito importante, é que Deus é o juiz do mundo. Estevão quis deixar isso muito claro. E o próprio Abraão diz isso lá em Gênesis 18, 25. Ele diz: não fará justiça o juiz de toda a terra? Ou seja, o próprio Abraão reconhecia que Deus era o quê? O juiz de toda a terra. Ele é o juiz do mundo. E eu quero dar ênfase a isso, de que Deus é o juiz do mundo, porque isso nos leva a entender de por que as coisas estão como estão no mundo, na humanidade, entre homens e mulheres. Por quê? Porque este mundo em que eu e você vivemos, ele está debaixo do juízo de Deus. Ele está debaixo do juízo de Deus. E o juiz de toda a terra, ele está julgando. Se nós não entendemos isso, nós não vamos entender o Evangelho. Se nós não tomarmos conta disso, nós não vamos compreender o que Deus quer nos dizer através das Escrituras. Não é de admirar que as pessoas que não entendam que Deus é o juiz não consigam aceitar o Evangelho, rejeitam a Bíblia. Tais pessoas são pessoas sem profundidade, são ralas no conhecimento, pensam superficialmente. E eu torno a dizer que o mundo e cada homem, cada mulher, individualmente está debaixo do juízo de Deus. É por isso que o homem e mulher foram expulsos do paraíso. Ou seja, foi uma parte do castigo que eles receberam. Ele desobedeceu a Deus, ele afrontou a Deus, porque Deus disse não faça isso, e ele fez. Ele recebe esse castigo ali de ser expulso. Ele não podia mais comer do fruto da árvore da vida, não podia simplesmente chegar lá e pegá-lo. Não, agora ele teria que trabalhar, a terra, teria que, com o suor do seu rosto, obter o que comer.
Então ele foi punido, e a sua punição foi exatamente essa, com o suor do seu rosto. Ou seja, vieram dificuldades, vieram problemas, coisas que ele não estava acostumado. As coisas começaram a se amontoar, começaram a se avolumar, e ele ficou espiritualmente o quê? Morto. A tal ponto que ele teve uma crise familiar. Um de seus filhos, Caim, mata o seu irmão Abel. Uma família que tem esse tipo de coisa, como a família de Adão e Eva, demonstra exatamente as consequências. Deus julgou, Deus castigou, Deus puniu mesmo. E ele continuou a decair, até chegar naquela condição antes do dilúvio, onde Deus viu que a maldade do homem havia o quê? Se multiplicado. Ele continuava a agir de forma estranha. E aí Deus manda o quê? O dilúvio. E apenas a família de Noé sobrevive. E todos os indivíduos do mundo recebem e estão recebendo a consequência daquele ato de desobediência. Ou seja, o mundo inteiro está sofrendo tudo isso como consequência, como resultado do pecado do homem. E essa ação, ela cai sobre todos, sobre todo ser humano, sobre a terra amaldiçoada. E aí nós começamos a contemplar algumas tragédias. Para os irmãos terem uma ideia, no dia 11 de janeiro, agora, completou 10 anos da tragédia que aconteceu aqui na região serrana. Lembra quando houve aquela chuva fortíssima que atingiu pelo menos 7 municípios da região serrana, onde teve uma tsunami de lama? Friburgo, cidade onde eu nasci, o hospital onde eu nasci, simplesmente desapareceu. Petrópolis, Teresópolis, Bom Jardim, São José do Vale, do Rio Preto, Sumidouro, Areal. Muitas pessoas, 918 pessoas morreram, aquelas que foram achadas. Outras continuam sumidas até hoje, ou seja, viraram terra, ou seja, não conseguiram achar os corpos, porque se misturaram à lama. Ou seja, isso aconteceu em 2011. Nós estamos em 2021. Em 2011 também aconteceu uma outra tragédia. O 11 de setembro, quando aqueles aviões, quando os Estados Unidos sofre um ataque terrorista da Al-Qaeda, que desejava fama, que desejava a imposição da fé islâmica, e 2 aviões colidem contra as Torres Gêmeas. Eu me lembro que eu estava no meu gabinete na época, se eu não me engano, acho que a Lili era minha secretária na época, e nós ficamos assustados de ver aquilo, de ver aquela situação. E não só isso,
há outras coisas que nós podemos ver. Essa questão da Torre Gêmea foi no dia 11 de setembro de 2001, e essas enchentes em Teresópolis foram causadas em 2011. Nós tivemos na região serrana 918 mortos, como dissemos, mas nas Torres Gêmeas, em 2001, nós tivemos ali cerca de 2.977 pessoas. Soma-se aí mais 19 terroristas. Ou que falar daquela tragédia no Morro do Bumba, em que a prefeitura fez um lixão atrás da favela, desativou o lixão, mas não retirou os rejeitos que estavam ali. E aí choveu de uma forma tão extraordinária que a chuva fez com que houvesse um deslizamento de terra e 48 pessoas foram mortas depois daquele deslizamento. Todos nós lembramos também da tragédia de Mariana, em Minas Gerais, não é verdade? Foi o rompimento da barragem que ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, em Minas. Era uma barragem de rejeito de minério de ferro. E também muitas pessoas morreram ali, 18 mortos e 1 desaparecido. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu aqui, virou terra, não se achou, nem vai se achar. Até hoje o local ainda está em recuperação, não se recuperou. Mas, e de Brumadinho, a barragem de Brumadinho, nós vimos as imagens das câmeras mostrando aquele deslizamento horroroso. Olha, queridos, a tragédia de Brumadinho, em 2019, 25 de janeiro. Então, veja só, bem perto, 2019, bem perto. Foi o maior acidente de trabalho do Brasil em perda de vidas humanas e o segundo maior desastre industrial do século, que deixou 259 mortos e 11 desaparecidos. Até hoje ainda estão procurando corpos. Até hoje estão comparando, né? Estão, digo, procurando os corpos das pessoas. Foi um dos maiores desastres ambientais da mineração do nosso país. Um rompimento muito maior do que ocorreu em Mariana. Um desastre horroroso. Horroroso. E eu estou certo que todos nós lembramos disso. Às vezes a gente se esquece, mas eu quero lembrar a você disso. De que essas terríveis tragédias e calamidades que ocorreram nestes lugares levanta sempre aquela pergunta, às vezes maliciosa: por que acontece esse tipo de coisa? Se Deus é Deus, se Deus é um Deus de amor, por que Ele permite coisas como esta? Essas são algumas perguntas que são feitas, que estão sendo feitas. Mas as pessoas que estão julgando o Senhor, elas fazem isso por causa do seu débil conhecimento da Escritura e da história. São pessoas sem senso, não conhecem, falam do que não sabem, estão
saltando para conclusões precipitadas antes de fazerem uma análise real, sincera, são superficiais e não sabem o que dizem. A resposta a esse tipo de pergunta é a seguinte: eu vou responder perguntando: por que o homem teve que pecar? Por que ele teve que desobedecer a Deus? Por que ele teve que ir lá e comer daquele fruto quando tinha tantos frutos que ele poderia comer, tantas coisas que ele poderia se deliciar naquele paraíso? Essa é a resposta. Deus não é o culpado, é o homem. O homem que desobedeceu flagrantemente à vontade de Deus, como está aí em Gênesis no capítulo 3. E por causa dessa ação, Deus amaldiçoou a terra. Ou seja, eu e você vivemos numa terra maldita. Em Romanos, capítulo 8, versos 21, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Ele diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, não porque ela quisesse, mas por causa do que a sujeitou. O homem. Mas a própria criação tem uma esperança. Assim como aqueles que creem em Deus têm uma esperança. O apóstolo Paulo tinha acabado de dizer nos versos 18 e 19 de Romanos 8 o seguinte, eu vou ler aqui para vocês: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, os animais, as flores, as árvores, tudo espera a manifestação dos filhos de Deus, como está aí no verso 18 e no verso 19. E no verso 22, Paulo diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, essas coisas que nós olhamos, essas desgraças que nós contemplamos, isso é a natureza com dor de parto. Foi isso que aconteceu na região serrana em 2011. Foi isso que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, das Torres Gêmeas. Foi isso que aconteceu no Morro do Bumba, em Mariana, em Brumadinho. É o gemido da criação. Ou seja, as calamidades, as pandemias, as tempestades, como essa que está caindo aqui agora, os terremotos, os ciclones, são o gemido da criação. Não era assim desde o princípio. Não era assim antes do pecado. Nada disso aconteceu. Nada disso havia antes. Nada. Nada disso. Mas a criação, ela foi sujeita a isso. Ela foi sujeita dessa forma, porque houve uma violência contra o propósito de Deus. Mas, segundo Paulo, veio a ser assim porque a criação ficou sujeita à vaidade. Como já disse, não por vontade própria. Porque a criação não pecou. Você acha que o seu cachorrinho pecou? Você acha que a arara pecou?
que o mico-leão dourado pecou? Eles não pecaram, a natureza não pecou, a árvore não pecou, a plantinha não pecou. Mas o homem, que era a coroa da criação, que era o Senhor da criação, responsável por ela, ele pecou, e por causa dele, toda a criação cai juntamente com ele e está subordinada a ele e é envolvida em seu crime e em seu castigo. O que o apóstolo está dizendo aqui em Romanos 8 é exatamente o que é declarado em Gênesis, capítulo 3. Maldita é a terra por tua causa. Então, o que acontece hoje, desses desequilíbrios, dessas coisas todas, é a natureza com dor de parto, é a criação com dor de parto, é o gemido. Eu e você nunca vivemos este mundo como ele era originalmente. E eu repito que não havia calamidade no paraíso, não havia. Essas tragédias todas que nós relatamos há pouco vieram em decorrência daquilo que o homem fez, por causa da sua avareza, porque ele quer resultado, ele quer dinheiro, sem medir consequências. São condomínios lindíssimos, construídos em Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis naquela época, em regiões de risco, mas eles nem se importaram, queriam ganhar dinheiro. Os empreiteiros sabiam disso, mas não informaram as pessoas. A natureza gemeu e tudo veio abaixo. Teve dor de parto, as coisas aconteceram. Eles não se importaram com aquilo. Como a prefeitura também não se importou de fazer um lixão lá no Morro do Bumbo, em Niterói, atrás de uma favela onde moravam pessoas pobres. Não retirou da forma que tinha que retirar, queriam lucrar, não se importaram com a segurança daquelas pessoas que moravam ali. A mesma coisa nós podemos ver com a tragédia de Mariana e de Brumadinho. Nós vemos grandes empresas nacionais e internacionais envolvidas ali, como é o caso da Samarco Mineração S.A., a brasileira Vale S.A., a anglo-australiana BHP Billiton, e o governo de Minas também. E no 11 de setembro era desejo de fama, desejo de se impor, do islamismo, de um maluco como Osama Bin Laden. O pecado do homem não é a única explicação. Eu sei disso, mas é parte dela. A ação de Satanás não é a única explicação, mas é parte dela. Os terremotos e outros males não acontecem senão por causa do pecado do homem. É a natureza em trabalho de parto, gemendo de dor. Porém, não é a criação original de Deus. Não foi isso que Deus criou. A natureza entrou em declínio, em desastre, e ela se movimenta. Essa é a resposta às perguntas que muitos fazem tão levianamente. Eles perguntam por que Deus permite a guerra. Vocês sabem a resposta para isso? Não é Deus, não foi Deus que promoveu a guerra, que promove a guerra. Quem promove a guerra é o homem. Quem promove
a guerra é o homem. Vocês sabem que Deus deixa que o homem, como parte de sua punição, ele permite que o homem colha as consequências da sua loucura. Ele permite que o homem viva os seus perversos desejos, paixões e cobiça. Todas as coisas ruins da natureza e tudo que leva a sofrimento fazem parte do castigo, da punição por sua rebelião e seu pecado contra Deus. Tudo começa lá. Ou seja, o homem tem parte, Satanás tem parte, a criação que não pecou sofre, geme, está em trabalho de parto e por isso muitas desgraças acontecem. Essa é a resposta, é a pergunta que essas pessoas fazem. Se Deus é sobre todos, dizem elas, por que Ele permite isso? E eu digo, a resposta é que se o homem não tivesse feito o que ele fez, nada disso teria acontecido. O mundo está sob juízo, o mundo está sob maldição, o Deus da glória está julgando essa terra. Por isso que nós falamos domingo passado, que sai da perfeição para o lodo, para a lama. Mas devo acrescentar uma coisa, que a gente vê nesse mundo, que a vontade permissiva de Deus, essa vontade, ela permite que as causas secundárias operem. Ou seja, a isso nós damos o nome de providência, algo que nós estudamos muito na nossa escola dominical, na Igreja Shalom, antes da pandemia. Por isso, para concluir, eu quero dizer que Deus está no controle de tudo. Deus, Ele é o Deus da providência. Ele está no controle do mundo e permite que aconteçam certas coisas. Ele estabeleceu leis na natureza que não podem ser desrespeitadas. Quando você desrespeita uma lei da natureza, você vai colher o fruto, porque elas operam no mundo. Deus deixa que o homem colha as consequências do seu pecado. E nós podemos ver isso pessoalmente. O que causa os deslizamentos de terra? É o desmatamento. O que causa a mudança climática? Quando você mexe no pulmão do planeta, que é a selva amazônica, são as queimadas. Nós podemos ver isso. Ora, e aí nós devemos entender e fazer a seguinte pergunta: será que aquelas empreiteiras deveriam ter construído condomínios de luxo na área de risco, perigosa, que estaria sujeito a um deslizamento? Será que a Prefeitura de Niterói deveria ter construído um lixão atrás da favela, onde moravam pessoas, crianças? Será que aquelas empresas de minério de ferro deveriam ter construído aquelas barragens em Mariana e Brumadinho sem obedecer os critérios? Os irmãos acham que a natureza ia engolir aquilo? Aquilo foi uma ânsia de vômito da natureza. Mulheres em trabalho de parto têm vômito.
vômito, pergunte algumas delas. A natureza está em trabalho de parto, ela vomitou, ela teve uma ânsia diante de algo que ela não tolerou. Tudo isso estava onde não deveria estar. E tudo isso aconteceu porque o homem não estava pensando em nada senão em si mesmo, senão nos resultados, no retorno imediato dos seus esforços. Queria lucros. Aí Deus vai e permite isso. Queridos, as leis da natureza foram feitas para serem respeitadas. Nós temos que pensar profundamente nessas coisas. Deus deixa que o homem colha as consequências da sua rebelião, do seu pecado. E Ele permite que as causas secundárias operem. E apesar de tudo isso, eu quero salientar para você que Deus continua no controle. Deus continua no controle. Os homens e mulheres pecaram contra Deus. Eles que trouxeram essa calamidade sobre o mundo. Mas Deus ainda continua no controle. Este pensamento também podemos ver nas Escrituras, em outra parte, quando fala em que Deus instituiu governos. Foi Deus que botou essa ideia de ter liderança, de ter governo, de ter pessoas que estabelecem leis para que não haja caos. E nós podemos ver isso aí na Bíblia, em Romanos capítulo 13. É a melhor exposição sobre isso que nós temos, logo no início do capítulo 13 de Romanos, verso 1 e verso 4. Eu vou projetar aí na tela para você. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo o quê? Condenação. É uma consequência de quem desobedece à lei. Existem leis na natureza e existem leis entre os homens. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Ora, irmãos, Deus não deixa o mundo escapar, não. O mundo se rebelou contra ele. Ele lhe dá a liberdade até certo ponto. Porém, há sempre um limite. Deus ordenou governos. Deus estabeleceu governantes, exércitos, polícia militar, polícia civil, polícia municipal, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, um monte de gente aí que governa. Pode não governar bem, mas eles entenderam, aprenderam o princípio de que precisa existir leis e que elas precisam ser obedecidas, porque senão haverá consequências. Então, eles não são uma invenção humana. Foi Deus quem os ensinou essas coisas. As autoridades existem e foram instituídas por Ele. Ele estabeleceu um limite para o pecado. Ele impôs freio sobre as más consequências do pecado. Porém, há momentos em que Deus diz: quer saber de uma coisa? Você quer? Então eu vou deixar.
Você quer fazer isso? Então tá bom, vai lá, faz. A gente pode ver isso aí em Romanos, capítulo 1, versos 26 e 32. Nos ensina que às vezes Deus tira o freio. Imagina você descendo a serra de Teresópolis sem freio. Assim é o homem quando Deus tira o freio. Ele vive nessa vida inconsequente de pecado e acidentes vão acontecer. E quando eu olho para a nossa época, para esse momento que nós estamos vivendo agora, eu acredito que nós estamos vivendo uma época que Deus tirou o freio total. Total. Nós vivemos numa época de crescente torpeza, prostituição, iniquidade, prostituição. Irmãos, tanta coisa horrorosa, tanta coisa pornográfica, tanta maldade, tanta violência, tanta desgraça. É Deus retirando o freio temporariamente, porém tudo está sob o seu controle. E concluindo, nós vamos dar sequência domingo que vem a um dos propósitos mais extraordinários da Bíblia. Nós podemos ver que Deus é o Deus que intervém na história. Ele deixa, mas chega uma hora que ele irrompe, que ele entra em ação. Ele se levantou quando viu que os assírios, que vieram em grande número com o intento de esmagar a Israel, de destruir, de dizimar o povo escolhido. Isso está lá no segundo livro de Reis, capítulo 19, do verso 35 até o verso 37, diz que Deus mandou o seu anjo, o anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula, era Jesus. E esse anjo se levanta e ele mata 185 mil pessoas dos exércitos assírios. Que os assírios, eles queriam dizimar Israel, acabar com Israel. Então eles blasfemaram contra Deus, falaram mal de Deus, falaram mal dos profetas, falaram mal de tudo. E Deus disse, por meio do profeta, se não me engano, Isaías, eles não vão botar nem sequer um dedinho nessa cidade. Deus intervém. Até aconselho que, se você puder ler o livro de Francis Schaeffer, O Deus que Intervém, espetacular, você deve ler. E Deus vai lá e mata. Quando o que sobrou levanta e vê aquele monte de cadáveres, vai embora. Senaqueribe foge para o templo lá do deus pagão dele. E quando ele está lá, naquela idolatria toda, os seus próprios filhos entram no templo e o matam à espada. Chega uma hora em que nós vamos ver as intervenções de Deus. E eu estou orando para que Deus possa intervir na nossa época, nessa história, nesse momento. E todas essas verdades estão aqui na Bíblia. Olha, eu quero lembrar a você do que nós vimos hoje, para nós já orarmos. Nós vimos que não devemos ignorar a existência desse ser maligno, angélico, diabo, Satanás, a antiga serpente, porque ele quer que você o ignore. Que nós devemos crer que Deus não somente existe, mas que Ele é o grande eu sou, mas que Ele também é o dono dessa terra. Ele é o governante, Ele é o dono. Que Ele também é o juiz de todo mundo. Que esse mundo está debaixo do juízo de Deus.
que eu e você vivemos uma terra maldita por causa do pecado de Adão. E não devemos estranhar quando ele começa a julgar a terra. E vimos também que esse Deus está no controle de tudo. E que eu e você não devemos desobedecer nem as leis da natureza que está em trabalho de parto, nem as leis estabelecidas por Deus através dos homens, e principalmente não devemos desobedecer a lei de Deus. Está tudo aqui na Bíblia. Porque aquilo que você fizer que contraria as leis de Deus, a vontade de Deus, certamente você vai colher o que plantou. Que Deus te abençoe e te dê uma vida espiritual abundante, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, no nome do teu Filho Jesus, eu quero repreender toda força maligna que tem se levantado contra a igreja nesse tempo. Não ignoramos a sua presença, nem a sua ação, e nem o que ele tem feito. Mas nós cremos no grande eu sou, no Deus Todo-Poderoso, que é o dono, o proprietário, o governante desse mundo. Cremos no Deus que há de julgar todas as coisas e que vivemos debaixo do teu juízo por causa do pecado de Adão, que esse mundo está debaixo de maldição, de julgamento. Cremos também que tu está no controle e que um dia o Senhor trará novos céus e nova terra. Mas pedimos que até lá o Senhor nos conceda a bênção de não cairmos na desobediência às leis que o Senhor mesmo estabeleceu nas Escrituras e outras leis, ó Senhor, como aquelas que regem a natureza e como as leis que os homens estipulam, desde que elas estejam de acordo com aquilo que o Senhor revelou na tua santa palavra. Assim nós oramos e pedimos que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, e o consolo e o conforto do Espírito Santo esteja sobre vós, povo de Deus em Shalom, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Até quarta-feira na reunião de oração.